Saudações a todos. Nessa videoaula nós faremos uma caracterização da função exponencial. As funções exponenciais, juntamente com as funções afins e as funções quadráticas, são os modelos matemáticos mais utilizados para resolver problemas elementares. Em videoaulas anteriores, nós vimos propriedades que caracterizam as funções afins. Faremos aqui o mesmo com as funções exponenciais. O teorema de caracterização da função exponencial nos diz o seguinte: seja f de r em r+, uma função monótona injetiva. Então, são equivalentes. F de nx é igual a f de x elevado a n para todo n inteiro e todo x real. F de x é igual a elevado a x para todo x real, onde a é igual a f de 1. E terceiro, f de x mais y é igual a f de x vezes f de x, quaisquer que sejam x e y números reais. Nós iniciamos a demonstração desse teorema mostrando, primeiramente, que a afirmação 1 implica na afirmação 2. Então, primeiramente, nós vamos mostrar que f de rx é igual a f de x elevado a r, qualquer que seja o número racional r. Aqui m é um número inteiro e n é um número natural. Bem, de fato, observe que f de rx é igual, elevado a n, é igual a f de n rx, pois pela afirmação a potência natural ela transita aqui na função, então f de rx elevado a n é igual a f de n rx, que por sua vez, como n vezes r é igual a m, isso é igual a f de m x. E como m é um número inteiro, isso é igual a f de x elevado a m. Portanto, nós concluímos dessa igualdade que f de rx é igual a f de x elevado a m sobre n. Portanto, nós temos que f de rx é igual a f de x elevado a r, qualquer que seja r número racional. Tomando agora a como sendo f de 1, nós temos o seguinte: f de r, que é igual a f de r vezes 1, por sua vez é igual, como para todo r racional aqui, é igual a f de 1 elevado a r, que é igual a elevado a r, qualquer que seja r racional. E para demonstrar que 1 implica 2, para finalizar a demonstração, basta nós generalizarmos essa fórmula para qualquer número real. Nós já demonstramos ela para qualquer racional. Bom, a função f ela é monótona, então, sem perda de generalidade, nós vamos supor
que f é crescente. Bom, sendo f crescente, logo nós temos então que 1, que é igual a f de 0, vai ser menor do que f de 1, pois 0 é menor do que 1, e por sua vez f de 1 é igual a a. Portanto, esse número a é um número maior do que 1. E suponhamos agora, por contradição, que existe x real, tal que f de x seja diferente de a elevado a x. Nós queremos mostrar que é igual para todo x. Negar isso é supor a existência de um número x, tal que f de x é diferente de a elevado a x. Digamos, sem perda de generalidade também, digamos que f de x seja menor do que a elevado a x. Bom, pelo lema 8.2 lá do livro texto, nós sabemos que existe um R racional, tal que uma potência de A racional existe entre f de x e a elevado a x. Portanto, tal que f de x é menor do que a elevado a r, por sua vez é menor do que a elevado a x. Ou seja, f de x é menor do que f de r, que é, por sua vez, menor do que a elevado a x. Agora, a nossa hipótese é que a função é crescente. Portanto, de f de x menor do que f de r, nós concluímos, então, que x é menor do que r. Entretanto, de a elevado a r menor do que a elevado a x, como a é maior do que 1, nós também concluímos que r é menor do que x. Ora, por um lado, r é maior do que x, por o outro, r é menor do que x, e isso é, obviamente, uma contradição. E a contradição foi gerada no momento que você supôs a existência de um número x real, tal que f de x é diferente de a elevado a x. Portanto, nós concluímos que f de x tem que ser igual a elevado a x para todo x real, e daí concluímos então que 1 implica 2. As outras implicações são imediatas. Se não, vejamos. 2 implica 3. A hipótese que nós temos nesse caso é que f de x é igual a elevado a x para todo x real. E queremos mostrar que f de x mais y é igual a f de x vezes f de y. Ora, f de x mais y é igual a elevado a x mais y, por sua vez é igual a elevado a x vezes a elevado a y, que é, portanto, igual a f de x vezes f de y, conforme nós queríamos demonstrar. 3 implica em 1. A nossa hipótese aqui é, então, que f de x mais y é igual a f de x vezes f de y, quaisquer que sejam x e y reais, e nós queremos mostrar que, nesse caso, nós queremos mostrar que f de nx é igual a f de x elevado a n para todo n inteiro e todo x real. Ora, f de nx, se n é um número positivo, é igual a f de x mais x, aqui é a soma de n termos iguais a x,
que pela propriedade 3 é igual a f de x vezes f de x, etc., vezes f de x, aqui o produto de n termos iguais a f de x, que por sua vez é igual a f de x elevado a n. Claramente, nós temos que f de 0 é igual a 1, e se menos n é um número inteiro negativo, então nós temos que 1 é igual a f de 0, por sua vez é igual a f de 0 vezes x, que é igual a f de menos n mais n vezes x, que é, portanto, igual a f de menos nx vezes f de nx, que é igual a f de menos nx vezes f de x elevado a n. Portanto, daqui nós concluímos que f de menos nx é igual a 1 dividido por f de x elevado a n, portanto, f de menos nx é igual a f de x elevado a menos n. Deixa eu escrever aqui no cantinho. Então, nós concluímos que f de menos nx é igual a f de x elevado a menos n. Moral da história, então, qualquer que seja o número inteiro n, f de nx é igual a f de x elevado a n, portanto, 3 implica 1, e isso encerra a demonstração do nosso teorema. Bom, vamos em frente. Vamos aqui precisar de uma definição. Uma função g de R em R é dita do tipo exponencial quando existirem números reais a, b, números reais positivos, a diferente de 1, tais que g de x, tais que g de x é igual a b vezes a elevado a x, qualquer que seja o x real. As funções do tipo exponencial, elas têm algumas propriedades. Vamos aqui enumerá-las como observações. Observação número 1 claramente g é crescente. Como b é positivo, g é crescente se a é maior do que 1 e decrescente se a estiver estritamente entre 0 e 1. Outra observação, observação 2, para quaisquer que sejam os números reais x e h, os quocientes, vamos escrever aqui g de x mais h menos g de x dividido por g de x é igual a elevado a h menos 1, e o outro quociente, que é g de x mais h dividido por g de x é igual a elevado a h, e esses quocientes dependem
apenas de h e não dependem de x. E o que é ainda mais interessante é que vale a recíproca dessas observações. Ou seja, nós temos aqui o primeiro teorema de caracterização das funções de tipo exponencial. Esse teorema nos diz que se g seja g de R em R+, uma função monótona injetiva, tal que para quaisquer x e h reais, o acréscimo relativo f g de x mais h menos g de x dividido por g de x depende somente de h. Então, tomando b igual a g de 0, a igual a g de 1 sobre g de 0, nós concluímos então que g de x é uma função do tipo exponencial igual a b vezes a elevado a x, qualquer que seja o x real. Para demonstrar esse teorema, observe primeiramente que da hipótese de que esse acréscimo relativo depende somente de h, é equivalente à função φ de h igual a g, ao quociente g de x mais h sobre g de x, depender somente de h, ser uma função de h e não depender de x. Bom, se for substituindo g de x por f de x igual a g de x sobre b, se for necessário, nós obtemos que f de R em R, de R em R+, é uma função monótona injetiva e que, além disso, o quociente f de x mais h dividido por f de x depende somente de h. E mais ainda, e nesse caso nós ainda temos que f de 0 é igual a 1. Então, nesse caso, o que nós temos? Pondo x igual a 0 na relação φ de h igual a f de x mais h sobre f de x, nós obtemos que φ de h é igual a f de h. Porque nesse caso nós teremos que f de 0 é igual a 1. Isso ocorre para todo h real. Moral da história: f cumpre a condição f de x mais h, f de x mais h igual a f de h vezes f de x. Vou pôr nessa ordem: f de x vezes f de h, quaisquer que sejam x e h números reais. Portanto, pelo teorema que nós vimos anteriormente, essa função f é uma exponencial, ou seja, f de x é, portanto, igual a a elevado a x para todo x real, onde a é igual a f de 1. Logo, g de x, que é igual a g de
g de x que é igual a f de x vezes b, fica então igual a b vezes f de x, ou seja, b vezes a elevado a x, onde nesse caso b é igual a g de zero. Portanto, nós concluímos a demonstração da primeira caracterização das funções de tipo exponencial. Vejamos agora uma outra caracterização das funções de tipo exponencial que é bastante útil nas aplicações. Esse teorema é conhecido como a segunda caracterização das funções de tipo exponencial. E ele nos diz o seguinte: para cada b e t real, suponhamos que seja dado um outro número real, f de bt, positivo, e que esse número tem as seguintes propriedades. Primeiro, f de bt depende linearmente de b e é monótono injetivo em relação a t. Segundo, f de b, s mais t é igual a f de bs, t. Então, nesse caso, pondo a igual a f de 1, temos que essa função f de bt é, na verdade, b vezes a elevado a t, ou seja, é uma função de tipo exponencial. Para demonstrar esse teorema, observe que a função φ de R em R+, dada por φ de t igual a f de 1t, é uma função monótona injetiva, porque f de bt é monótona injetiva em relação a t. E além disso, essa função φ cumpre a seguinte igualdade. F de s mais t é igual... φ, perdão, de s mais t é igual a f de 1,s mais t. Pela propriedade 2, isso é igual a f da f de 1s, t. Como f de 1s é igual a f de 1s vezes 1, e com relação a essa primeira variável, primeira coordenada aqui, a função f é linear em relação a b, conforme o item 1, é linear, depende linearmente de b, então isso aqui é igual a f de 1s vezes f de 1t, ou seja, isso é igual a φ de s vezes φ de t. Portanto, nós demonstramos que φ de s mais t é igual a φ de s vezes φ de t. Dessa forma, pelo teorema anterior, nós concluímos que, pela propriedade 3 implica 1 do teorema anterior, nós concluímos que φ de t é igual a elevado a t para todo t real, onde a é igual a φ de 1, que por sua vez é igual a f de 1. Portanto, nós temos que f de bt, que é igual a b, como f é linear em b, é igual a b vezes f de 1t, ou seja, é b vezes φ de t, é igual a b vezes a elevado a t para todo t real. Portanto, a função f é uma função de tipo exponencial. Aqui cabem algumas observações. A primeira observação é que b
que é igual a f de b0, é o valor inicial da grandeza f de bt no tempo t igual a zero. E segundo, é que, pensando em t como o tempo decorrido, desde que a grandeza passou de um valor f de bs para um valor f de b, s mais t, a propriedade 2 diz que começar com o valor b e deixar passar o tempo s mais t é o mesmo que, é equivalente a começar com o valor f de bs e deixar passar o tempo t. É isso aí. Finalizaremos então com um exemplo. É o exemplo da desintegração radioativa. Suponha que uma substância radioativa tem no tempo inicial, t igual a zero, uma massa m0, e decorrido o tempo t, a massa sofre uma desintegração e passa a ser um número m de m0t. Obviamente depende do valor inicial. É evidente que esse número é diretamente proporcional a m0 e é uma função decrescente, porque a substância ela perde massa quando emite radiação. Outra coisa é como a taxa de desintegração é constante, a variação de m de m0t se dá no mesmo ritmo, qualquer que seja o momento em que ocorre a observação inicial. Ou seja, se partindo do tempo zero, a massa inicial era m0, eu observo então, passado t mais s tempo, eu observo a massa, ela será m de m0 s mais t. Mas como a taxa de desintegração é constante, isso será igual a eu iniciar a observação no tempo t, ou seja, eu terei lá a massa m de m0t e deixar passar o tempo s, ou seja, isso aqui é igual a m de m0t, s. Isto é, pelo teorema anterior, então nós temos que m de m0t é uma função de tipo exponencial, onde b é igual a m0, e essa função de tipo exponencial é igual a m0 vezes a elevado a t, para todo t real, onde esse a é igual a m de 1. Bem, é isso aí, galera. Encerramos por aqui essa videoaula. Nos encontramos na próxima. Um abraço a todos. Tchau.